Hoje, 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E para destacar uma data tão importante, conversamos com a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Greco. Confira a seguir. Seja muito bem-vinda, é um prazer poder te entrevistar. Você é uma mãe exemplar, extremamente comprometida em dar o melhor para o seu filho, que é deficiente visual e autista, né? Você ganhou destaque na mídia há alguns anos, quando uma reportagem flagrou vocês dois, né, num jogo de futebol, enquanto você narrava os lances para o seu filho. Eu queria saber se desde então você notou alguma mudança, o que aconteceu na sua vida, se você se sentiu de repente mais acolhida, mais respeitada. Bom, eu sou a Silvia Greco, secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, e vou fazer a minha autodescrição, porque nós provavelmente teremos algumas pessoas com deficiência visual nos assistindo. Então, eu sou uma mulher branca, de 1,62 m, 59 anos, com os cabelos castanhos, na altura dos ombros, usando óculos e com um moletom amarelo. Bom, Tereza, mudou muito a minha vida após toda a repercussão que deu com a nossa imagem num jogo de Palmeiras e Corinthians e que eu estava narrando naquele momento a partida para o meu filho. Teve uma mudança muito radical na nossa vida. No momento assim que aconteceu, eu queria entender o que estava acontecendo, porque ali não era nenhuma super mãe, super heroína, uma mulher guerreira, não, era uma mãe que tem esse gesto de carinho com seu filho, que é cego e autista e que pode ter a oportunidade de assistir aos jogos de futebol no estádio como qualquer outra pessoa, né? Então, eu fui começar a querer entender e percebi o quanto as pessoas com deficiência são invisíveis perante os olhos da sociedade. E aquilo aí começou a me preocupar, de pensar, puxa vida, né? Ou algumas pessoas me perguntavam, não é mais fácil o Nicolas ficar em casa ou ir pelo rádio com fone de ouvido? Não, não é o mais fácil que eu queria. Eu queria era que o meu filho se sentisse feliz e inclusivo em todos os lugares que ele quisesse ter. Então, a mudança foi grande e o melhor, né, é que eu comecei a ver aquilo como uma missão minha e do Nicolas, de dizer para as pessoas para dizer para as pessoas que as pessoas com deficiência existem, precisam ser amadas, respeitadas e incluídas. Você poderia pontuar alguma ação que está sendo desenvolvida e que você gostaria de compartilhar conosco? Assim que eu assumi a secretaria, e aí com o olhar de gestora e de mãe, eu resolvi que, com a nossa equipe técnica, de elaborarmos um plano de ação articulada com todas as outras secretarias, buscando os projetos já existentes no município, para que nós pudéssemos elaborar o nosso planejamento estratégico. E assim o fizemos. Primeiro ouvimos todos os secretários, todas as pessoas que trabalham na área voltada à pessoa com deficiência, levamos esse plano de ação para uma audiência pública, para que as pessoas com deficiência, para as instituições, as organizações não governamentais pudessem opinar nesse plano. E agora vamos poder entregar para a sociedade esse planejamento para os próximos 3 anos. Inclusive, assim, a importância de ter essa audiência pública, de trazer as pessoas para opinar, para participar, é porque nós não podemos fazer um plano sem ouvir as pessoas com deficiência. Existe uma frase muito forte que eles costumam usar, e nós também na nossa secretaria, que é nada sobre nós sem nós. Então, esse plano ele vai atender na questão de educação, de cultura, esporte, lazer, habitação, assistência social, em todos os segmentos. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse um recado amoroso, inclusive, para as pessoas ainda que não têm certa empatia, um olhar humano, né, para as pessoas com algum tipo de deficiência. O que atrapalha no ser humano é eles não conseguirem ter esse olhar humanizado para as pessoas como um todo, né? Mas eu vou falar de uma experiência própria, para deixar isso como mensagem, porque na verdade eu aprendo muito mais com o meu filho do que ele aprende comigo. Eu não tenho dúvida disso. E na época da pandemia, aconteceu uma situação entre eu e o Nicolas, que ele presta muito atenção em tudo que ele assiste, nos jornais, né?
toda a imprensa, e ele ouviu a matéria falando da questão daquele policial que acabou levando à morte daquela pessoa negra nos Estados Unidos. E aí ele me contou a história, quis saber o que estava acontecendo, e aí meu filho é cego de nascença. Como você explica para uma pessoa cega o que é o racismo? Para ele, não existe o branco, o preto, o magro, o gordo, o homem, mulher, o gay, hétero, não existe. Existe a pessoa, né? Existem as pessoas que são carinhosas com ele, existem as pessoas que têm empatia, existem as pessoas que convivem com ele, independente de qualquer que seja essa situação. E eu tive muita dificuldade de explicar para ele. Então, ali foi uma lição que eu acho que a humanidade poderia enxergar como meu filho enxerga com o coração, sem preconceito, sem julgamentos. Então, acho que assim também deve ser com as pessoas com deficiência. Não pode ter esse olhar de capacitismo, esse olhar de dó ou piedade. Tem que ter um olhar de amor, de respeito, de inclusão, e é isso que eles precisam, é isso que a humanidade precisa, mais amor, né?